pastor Aguiar falou sobre pegar a sua Bíblia, eu acredito que já está em suas mãos. Então eu quero te convidar para abrir em Lucas, capítulo de número 24. Nós queremos ler alguns versículos a partir do verso 32, que diz assim: E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhe acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Esse é um texto que talvez muitos de vocês que estão em casa conhecem. Era um período muito turbulento para os discípulos, porque Jesus, o seu guia, o seu mestre, acabara de morrer. Mesmo Jesus dizendo por algumas e algumas vezes que era necessário cumprir-se o que a palavra tinha dito em Isaías, Moisés, tudo que tinha sido falado sobre isso, sobre a sua morte, como seria importante, como isso aconteceria, mesmo os profetas falando, mesmo Isaías profetizando tantas vezes sobre isso. Os discípulos na companhia de Jesus, nós podemos entender que eles não estavam preparados para esse momento. Jesus lhes acompanhando por 3 anos em seu ministério. Eles viram Jesus curar, eles viram Jesus ressuscitar mortos, eles viram Jesus transformar muitas vidas. Porém, eles estavam acostumados que todos os dias onde eles acompanhavam Jesus, todos os dias tinha um milagre, todos os dias acontecia algo novo, todos os dias alguma vida era mudada. Porque onde Jesus está, onde Jesus toca, quando Jesus fala, algo diferente sempre acontece. Os discípulos estavam acostumados, porque essa passou a ser a sua rotina. Muitos deles eram pescadores antes e eles tinham a rotina de ir para o trabalho, de ir para a pescaria, de enfrentar o mar. Essa era a rotina, porém existiam momentos em que eles não sabiam se realmente iam conseguir peixes, se eles realmente conseguiriam trazer a provisão para casa, porque todo dia, mesmo sendo a sua rotina de pescador, todos os dias era uma incógnita. Por quê? Porque talvez aquele dia o mar não estivesse para peixe. Agora, com Jesus, quando eles começaram a passar os dias com Jesus, eles começaram a entender que todos os dias com Cristo eram dias de novidade. Todos os dias poderia ser em outras regiões, poderiam ser em lugares diferentes, mas o milagre sempre acontecia, porque Jesus estava presente. Eles estavam acostumados, eles estavam preparados para ver milagres todos os dias. Agora, para perder Jesus, ninguém se preparou. Para a morte de Jesus, ninguém se preparou. Nesse texto, se você for ler ele certinho, quando começa ali no versículo 13, falando sobre os discípulos no caminho de Emaús, claramente está ali que eles não estavam conseguindo administrar o sentimento de perda, por causa que a morte de Jesus aparentemente foi muito mais do que podiam suportar. E quando eles passam por toda aquela sensação, aquele sentimento de luto, porque o mestre acaba de morrer, o mestre é sepultado. Todos eles viram Jesus expirar, todos eles viram descerem o corpo de Jesus à cruz, levarem à sepultura. E quando eles olham um para o outro, eu fico imaginando que o seu discurso, a sua conversa, o diálogo dos discípulos, talvez relembrando tudo que Jesus tinha feito, eles têm o clique, aquele choque de realidade. Ele fez tudo isso, porém morreu. Muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. Talvez eles pararam no meio do caminho para dizer: lembra que Jesus muitos milagres fez? Talvez eles conversando um com o outro diziam: lembra daquela mulher que 12 anos estava sofrendo, não precisou conversar com Jesus, não precisou que Jesus colocasse a mão na sua cabeça, não, apenas o toque na orla do mestre fez com que ela ficasse instantaneamente curada.
Talvez todo o seu diálogo era relembrando dos fatos de Jesus, porém o choque de realidade sempre acontecia. Pois é, mas ele expirou. O corpo foi tirado da cruz e ele morreu. Lembra quando ele disse para nós que o que as pessoas estavam perguntando para ele, sobre ele, e esses diálogos que aconteceram entre nós e Jesus? Lembra que Pedro disse: para onde nós iremos, Senhor? Nós não queremos sair daqui, porque só Tu tem palavras de vida eterna. A companhia apenas com o mestre era tudo o que precisávamos. Pois é, mas agora esse mestre morreu. E o que a gente vai fazer? Vamos voltar para casa. O mestre está morto. Vamos voltar para casa. E essa decisão dos discípulos de voltar para casa, 11 quilômetros aproximadamente de Jerusalém, eles saem de lá e voltam para casa. Esse caminho onde eles estão conversando, e a Bíblia relata que eles estão muito tristes, eles estão decepcionados, eles estão totalmente em clima de luto, porque eles perderam aquele a quem eles admiravam tanto. A quem tinha palavras de vida eterna, o único que expressava esperança, o único que causava alegria aos tristes e desesperados, eles perderam. A Bíblia diz que de repente eles esqueceram de tudo o que Jesus já tinha dito. Sabe, a tribulação, o desespero faz isso com a gente. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Jesus deixou claro que seria momentos de dificuldade. Mas Jesus disse: tem bom ânimo. Se anima, mulher. Se anima, homem. Eu venci o mundo. Você também vencerá. Só que quando chega a tribulação, quando chega o momento do caos, nós não conseguimos lembrar que Jesus já havia dito para nós que isso aconteceria. No momento do caos, nós esquecemos o que Jesus nos prometeu. Nós esquecemos que Jesus disse: você vai vencer também. Quando lembramos das palavras de Jesus no meio do caos, talvez quando conseguimos resgatar alguma coisa da nossa memória, talvez o que você consiga lembrar seja apenas a primeira frase: no mundo tereis aflições. E talvez você tenha se dito: é isso aí, eu vim para o mundo apenas para ter aflições. Não. Lembre-se da frase inteira, lembre-se do conselho inteiro, lembre-se das palavras de ânimo que Jesus te deixou. Você também vencerá. Só que no meio do caos a gente acaba esquecendo. A Bíblia relata que no meio de tudo isso, lá no início do capítulo 24, no primeiro dia da semana, muito de madrugada, as mulheres foram ao sepulcro, levando as especiarias e tudo que elas tinham preparado para o corpo de Jesus. E muito de madrugada, elas chegam lá, a pedra está removida, o corpo não está no lugar. E onde está o mestre? Elas também não conseguiam lembrar das palavras de Jesus, do que o profeta Isaías havia profetizado. Elas não conseguiam lembrar. Acontece que o seu coração foi visitado quando no desespero elas olham para o sepulcro vazio. Jesus faz questão de marcar a vida delas com uma experiência. Os anjos aparecem às mulheres, aquela mulher. Os anjos aparecem e diz a ela: por que você procura quem está vivo entre os mortos? Ele já ressuscitou. E traz à memória dela tudo que Jesus já tinha dito, tudo que já tinha sido profetizado sobre esse acontecimento. E ela lembra, a Bíblia diz que ela lembra-se, no versículo 8, lembram-se das suas palavras.
quando volta e expõe o que tinha acontecido aos demais, ninguém acredita. Sabe por quê? Quem teve a experiência foi elas. Tá certo, todo mundo queria Jesus de volta. Todo mundo queria abraçar Jesus de volta. Todo mundo no meio daquele caos, no meio daquele sentimento de luto, queriam de saudade de voltar a abraçar Jesus. Mas a notícia não acelera o coração de ninguém, não faz com que os discípulos dizem, isso aí, Jesus mesmo disse que aconteceria. Não, o caos na sua mente, no seu coração, nas suas emoções, também não permitiu que eles dessem crédito que as mulheres falaram. E esses homens, quando estão no caminho de Emaús, eles estão no caminho exatamente já com essa notícia. Porém, eles não viram. Eles não viram. Às vezes é difícil as pessoas acreditarem no que Deus fala com a gente. Às vezes você já propagou tantas vezes as coisas que Deus mostrou a você, falou com você, mas para quem o Senhor não falou, às vezes parece que você não está conseguindo que as pessoas acreditem nos sonhos que o Senhor implantou no seu coração. É porque foi com você que Deus falou. Você precisa acreditar. Você precisa tomar posse disso e entender que o que o Senhor falou é com você e foi para você. Os discípulos voltam no caminho de Emaús querendo ir para casa, porque tudo em Jerusalém lembra o luto. Eles estão nas ruas de Jerusalém, o que eles lembram? Esse cenário lembra a morte, lembra o sofrimento terrível que Jesus passou, lembra todas as coisas que eles passaram nos últimos dias com Jesus. Então eles querem esquecer esse cenário, não querem mais olhar para o que lhes lembra o luto. Então eles saem dali e vão direto para Emaús. Às vezes, eu fico pensando sobre isso. E quando eu li esse texto, eu entendi que muitas vezes precisamos acreditar no que Deus diz para nós, sem querer convencer as pessoas do que Deus tem para nós. Sabe por quê? Porque quem tem a experiência com Ele, como elas tiveram no sepulcro, elas não saem dali igual. A sensação de dor, o sentimento de dor, de perda, é extinto totalmente. Porque Jesus, elas já tinham certeza que havia ressuscitado. E os discípulos que estão no caminho apenas ouviram falar. Apenas contaram para eles o que aconteceu no fim de semana. Agora acontece que quando eles estão tristes, conversando, discutindo no caminho, eles recebem uma companhia. E a companhia eles não conseguem reconhecer. A Bíblia diz que eles estão tão cobertos de tristeza. No versículo 16, os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E Jesus começa a perguntar, mas o que está acontecendo? Por que vocês estão tão desesperados? Por que vocês conversam tanto? O que aconteceu? Eles olham para Jesus e dizem, tu és um dos peregrinos? Tu és alguém estrangeiro que não sabe o que aconteceu nesse fim de semana em Jerusalém? Todo mundo está sabendo. Agora, tu com certeza não é daqui. Para não estar com a informação em mente que Jesus, o nosso mestre, foi morto. E que se você for olhar no verso 21, eles expressam o que está em seu coração, dizendo, nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora com tudo isso, hoje já é o 3º dia desde que as coisas aconteceram. Parece tão decepcionante o seu caminhar, porque a expectativa que eles tinham depositado em Jesus parece que estava sendo frustrada. Nós esperávamos
Nós queríamos do nosso jeito. Jesus podia ter falado tantas vezes, nós podíamos ter lido tantas vezes sobre isso, mas nós esperávamos que o nosso desejo acontecesse do nosso jeito. E Jesus está ouvindo. Agora imagina você que eles caminharam com Jesus 3 anos da sua vida. Tanto tempo caminhando com Jesus, tanto tempo ouvindo a voz de Jesus, mas a Bíblia diz que eles não a reconheceram. Às vezes, o Senhor manda pessoas caminhar contigo, mas tu não consegues reconhecer que é Jesus que está mandando. Talvez o Senhor impulsiona pessoas a se levantarem de madrugada para orar por você e você nem sabe, você nem reconhece, você não consegue nem saber que essas pessoas estão orando, porque estás tão enclausurada nos teus problemas que não consegues pensar na possibilidade de alguém estar contigo sentindo a mesma dor. E Jesus está no caminho. Jesus faz companhia, faz questão de caminhar no mesmo caminho, ouvindo as lamúrias dos homens que estavam voltando para casa. Sabe o que eu acho lindo da parte de Jesus? Jesus deixa os discípulos desabafar. Só que Jesus continua sendo exatamente o mesmo antes da cruz e pós-cruz. Ele deixa os discípulos desabafar. Jesus deixa os discípulos compartilhar todo o seu sentimento. Até que chega o momento em que Jesus faz de conta que vai passar. Vai continuar a viagem. Só que a companhia de Jesus, mesmo eles não reconhecendo, a companhia de Jesus é tão boa. A companhia de Jesus é tão agradável que o sentimento já estava sendo mudado. Mesmo não reconhecendo Jesus, eles sentiam o sabor das palavras de Cristo e o seu coração já não era o mesmo. O sentimento já mudou, porque as palavras de Jesus causam isso. Sabe aquela companhia que a gente tem, que é tão gostoso de receber? Aquela visita que a gente recebe? Pessoas, quando são de Deus, dá prazer de ficar perto. Tem coisa boa para falar. Mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a esse caos que se instaurou, tem coisas boas para falar. Não fala mal dos outros, não fica só de lamúria, está o tempo todo dizendo, está difícil, mas a gente vai vencer. É complicado, mas Jesus vai dar vitória. E essa companhia traz paz. E sabe que eu acho incrível? Esses dias eu recebi uma visita em minha casa e eu compartilhei isso com meu esposo. Eu falei, quando a visita foi embora, eu disse para o meu esposo, que visita agradável. Oramos antes de saírem da nossa casa. Como foi glorioso sentir a presença de Jesus através da vida dessas pessoas que estavam nos visitando, porque trouxeram palavras de paz. E é assim que você precisa ser também. Entenda que Jesus, Ele não perde o controle da situação. Nunca perde. E se a tua fé está depositada, e sua confiança, se a sua expectativa está depositada em Jesus, tenha certeza, você que está aí, não sei aonde você está, mas tenha certeza que você vai vencer, porque não foi eu quem disse isso, não foi o pastor que disse isso, foi Jesus que disse isso. Você vai vencer, então deposite em Cristo a sua expectativa. Porque se você estiver em Jesus, as suas palavras serão diferentes e a sua companhia será agradável. E quem estiver perto de você vai sentir algo diferente. Porque é assim que Jesus faz. Quando Jesus para e faz de conta que vai seguir, os discípulos olham para ele e dizem, está tarde, fica com a gente. Já está caindo a noite, a gente andou tanto.
andamos tanto. Então fica com a gente. E Jesus entra. E sabe, eu acho muito incrível que quando Jesus entra na casa deles, eu até esses dias eu estava falando sobre isso em um lugar, e eu compartilhei a minha forma de pensar sobre esse momento que eles tiveram com Jesus. Porque é engraçado que quando nós recebemos alguma visita, quando nós recebemos algum pastor, quando nós recebemos algum cristão em nossa casa, nós sempre, quando vamos dar graças pelo alimento, nós damos o momento da oração para o convidado. Quando o pastor foi em nossa casa, o pastor fez a oração pelo alimento, não foi, pastor? E eu pensei que isso era um costume nosso, mas parece que nessa época o costume era deles também. Porque Jesus era o convidado. Jesus era o estrangeiro, o peregrino aos olhos dele. Mas quando Jesus entrou na casa deles, eles deram essa oportunidade a Jesus. E foi onde nós lemos. E quando eles estavam à mesa, Jesus tomou o pão. E quando Jesus partiu e deu graças, do jeitinho que Jesus fazia, a Bíblia diz que abriram-se-lhe os olhos e eles o reconheceram. Quando eles reconhecem Jesus, Jesus não fica até o final do jantar. Quando eles reconhecem Jesus, Jesus não fica para passar a noite. Jesus desaparece. Porque ali o objetivo foi alcançado. Jesus queria que eles reconhecessem Jesus. Quando eles olham para aquela situação, Jesus desaparece. Eles reconhecem que é Jesus e eles conseguem entender o que as mulheres disseram. Foi por experiência própria. Enquanto eles ouviam falar, parece que não assentava o coração, mas agora os olhos contemplaram Jesus. Os ouvidos ouviram a doce voz de Jesus. E quando eles comprovaram que Jesus estava vivo, imagina, 11 quilômetros caminhando a pé, de repente eles conseguiram ânimo suficiente para voltar imediatamente para Jerusalém, para dizer aos discípulos, é verdade, elas não estavam mentindo, não era o processo do luto que estava fazendo desvairar, não, é verdade, porque nós o recebemos em nossa casa, e quando ele partiu o pão, nós reconhecemos, Ele estava em nossa mesa, Ele estava na nossa cozinha, Ele estava na nossa casa, Ele fez-nos companhia no nosso caminho, Ele está vivo porque nós pudemos comprovar. Oh, aleluia! Eu acho incrível que o cansaço, toda aquela caminhada, não foi suficiente para pará-los em casa. Sabe por quê? Eu acho incrível a atenção de Jesus. Porque se eles tivessem passado a noite ali, com o passar dos dias, eles saberiam, talvez no outro dia eles saberiam que Jesus havia ressuscitado. A notícia daria um jeito de chegar. Jesus poderia deixar isso acontecer. Deixar eles, já que quiseram sair de Jerusalém, quiseram vir para Emaús, já que quiseram se afastar, deixa que eles recebam a notícia por último. Não, a preocupação de Jesus é muito peculiar. Jesus não deixa com que eles passem aquela mesma noite. Jesus não deixa que eles passem aquela noite triste daquele jeito. Não, Jesus se preocupa com aqueles 2 discípulos e diz, não, eu vou mudar a vida deles, vou mudar as emoções deles, vou trazer alegria e esperança de volta àqueles corações ainda hoje. E é a mesma preocupação que Cristo tem contigo que está me assistindo essa noite. Jesus não quer esperar para amanhã, Jesus quer mudar a sua vida hoje. Jesus quer entrar nas suas emoções hoje. Sabe por quê?
que esses discípulos terminaram a noite assim? Porque eles ousaram convidar Jesus para entrar. Eles ousaram convidar Jesus para entrar. E quando Jesus entra, tudo é transformado. Talvez esse ano seja o ano mais difícil da sua vida, como é para a maioria dos brasileiros. Talvez a chegada da pandemia fez com que você tivesse o choque de realidade que não foi tão boa a educação que foi dada para os filhos, porque nos outros anos, com a escola, com o trabalho acontecendo de forma normal e rotineira, não deu para perceber como é que a educação estava sendo levada. Agora que está todo mundo no mesmo ambiente, todo mundo na mesma casa, 24 horas por dia, agora deu susto dizendo, eu acho que falhamos. Talvez tu tenha se perguntado assim, eu acho que falhei. Não pensei que estava assim. Talvez, por causa dessa situação toda, o teu coração teve que entender a situação real da sua casa. O choque de realidade foi dado. E talvez tu estejas apavorada com tudo que tens visto. Talvez estava sendo muito mais fácil deixar o casamento do jeito que estava, porque cada um ia para o seu lado de manhã, nos encontrávamos apenas à noite, mas agora dentro de casa, talvez você olhe para o seu esposo, você olhe para a sua esposa e diga, poxa vida, quanto nós precisamos consertar. Talvez a correria do dia a dia não te permitiu parar para ver o quão emergencial era a atenção que precisavas dar às tuas finanças. Empurramos com a barriga um mês a mês, porque nós temos trabalho, nós vamos pagando e vamos negociando e renegociando, e de repente parou tudo. Talvez o desemprego bateu a sua porta e agora precisas ter o choque de realidade olhando as suas finanças numa bagunça. Talvez tudo isso, sua vida pessoal, a sua vida espiritual, está uma bagunça. Só que a rotina desenfreada que a gente vinha vindo, talvez não deu para parar para pensar nisso. É aquela história, sabe? Amanhã a gente deixa, amanhã a gente olha, amanhã a gente resolve, amanhã a gente para analisar, amanhã a gente faz, e o amanhã chegou. Mas existe um convite muito especial essa noite. Se permitires que Jesus entre, mas entre de verdade. Jesus entra em sua casa de verdade. Ele vai transformar. Porque é exatamente isso que Cristo faz. Agora que os cultos presenciais estão parados praticamente, né, principalmente durante a semana, fica tão difícil, né? Porque a gente vai à igreja, a gente ouve a ministração, a gente canta os louvores e volta para casa. Parece que nós nos encontramos com Jesus apenas aqui, né? Mas agora que está em casa, parece que está tão difícil. Jesus não quer ser uma visita. Ele não quer ser apenas visitado. Eu vou na casa de Deus fazer uma visita a Jesus. Não. Se Jesus entra na sua casa, ele passa a ser morador na sua casa, as coisas mudam. Porque visita, a gente faz questão de mostrar só as coisas boas. É por isso que a gente recebe visita na sala. Por quê? Porque na sala os nossos porta-retratos de momentos mais alegres estão expostos lá. Na sala a gente deixa organizado porque é o espaço onde a gente vai receber visita. Ninguém coloca num porta-retrato o momento que está chorando.
Não, a gente coloca os melhores momentos, as melhores viagens, os momentos mais incríveis, as melhores... Quando você faz uma boa maquiagem e faz uma boa foto, aí essa foto vai para o porta-retrato. E as visitas têm acesso a esses momentos. Agora, quando a pessoa mora com a gente, a pessoa conhece a gente no dia a dia, ela tem acesso a todos os cômodos da nossa casa, inclusive ao quartinho da bagunça. E é exatamente essa a proposta de Cristo para nós essa noite. Eu não quero ser visita, eu quero morar. Porque quando eu entro na casa, eu tenho acesso a todos os cômodos, a todos os momentos da família, a todas as dificuldades que a sua família vem enfrentando. Se Jesus tem acesso, Ele pode trabalhar. Se Jesus tem acesso, Ele pode transformar. Se Jesus tem acesso, é Ele que muda. Porque Ele mora. Ele não quer visitar, Ele quer morar. E quando Jesus entra em nossa casa, tudo é transformado. O nosso ânimo é transformado. Temos ânimo suficiente de caminhar de volta 11 quilômetros, se for preciso, para propagar que Ele vive. E essa noite, eu quero que você termine essa noite tendo convicção que Jesus entrou na sua casa. Ah, mas eu sou simpatizante. Ah, eu sou cristão. Ah, eu frequento a igreja. Ah, eu não perco nenhuma live. Não, o que eu quero dizer, Jesus participa da sua vida. Jesus participa da sua rotina. Se Jesus participa da sua vida de forma intensa e total, então tu podes celebrar essa noite. Tu podes se alegrar essa noite. Porque por mais que o caos já foi anunciado, por mais que as mídias não tenham boa notícia para te dar, a boa notícia é, a pedra já foi removida. Cristo vive e deseja morar em você. Eu quero orar com você. Mas antes disso, nós vamos ouvir uma canção. E enquanto você reúne a sua família para a gente orar, eu quero que você reúna a sua família. Ou se você puder, dobre seu joelho aí, feche os seus olhos. Porque Jesus não quer ser apenas uma visita. Só que Jesus não vai entrar na sua casa se você não o convidar. Então, que a visita de Jesus para você, que você não tenha 7 semanas de visita de Jesus, Jesus te visitando, você visitando, não. Que você passe a convidar Jesus para morar. Porque daí, nesse momento, você vai sentir e vai conhecer o sobrenatural de Deus.